Eu vou ler um texto aqui com vocês, que está em Mateus, capítulo 16, versículo 21, 28. Se eu fosse aqueles evangelistas assim, famosos, eu diria, o Evangelho segundo escreveu Mateus, né? O pessoal fala, Evangelho do Senhor Jesus, é assim, segundo escreveu Mateus. Eu acho bonito, né? Tem gente, antigamente se falava assim, eu quero saudar Santa, Santa Igreja com a dileta paz do Senhor. Tinha muitas palavras, né? Meu pai gostava muito dessas palavras difíceis, assim. Você olhava o pregador, pela saudação, você falava, rapaz, esse cara é bom. Hoje o tom está mais dialogal, né? Está menos locutor, né? Pregador que prega assim, está mais difícil, é mais dialogal. Mateus 16, a partir do versículo 21, nós vamos ler até o versículo 26, tá bom? E vamos percorrer aqui por esse texto. Eu acho que o pessoal vai jogar na tela aqui também. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos. Está certinho, está igualzinho. E dos principais os sacerdotes, e dos escribas, e ser morto. E ser morto. E ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo. Pedro começou a repreender Jesus, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua alma, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma. Diga amém. Que Deus nos abençoe, que Deus use sua palavra para falar conosco nessa noite. Sem dúvida, esse é um dos textos, dentre aqueles textos que eu amo, um dos meus prediletos. Eu prego sobre esse assunto com certa regularidade, porque é um assunto que tem a ver com a minha teologia, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu penso. Então eu prego com uma verdade que não surge a partir de um livro que eu li ou a partir de um convencimento intelectual. É algo que realmente brota dentro de mim. Eu creio nisso aqui que eu vou pregar. E eu amo esse texto porque ele me ajuda a expressar exatamente aquilo que eu penso, aquilo que eu creio. Existem pregadores americanos que são especialistas em pregar sobre um assunto, né? Então eles escolhem um assunto da teologia, eles vão pregar sobre aquilo, sobre graça, vão pregar sobre prosperidade, vão pregar sobre família, e eles se especializam naquilo. Nós brasileiros, a gente não tem muito esse hábito, né? A gente, pastor brasileiro, acha que ele pode pregar sobre qualquer assunto e prega. Eu não sei se a gente domina todos os assuntos. Mas se eu fosse pensar e eu pudesse realmente fazer isso e mudar um pouco essa cultura, eu gostaria de desenvolver uma teologia, um assunto, um tema não, mas um assunto em que eu pudesse extrair temas a partir desse assunto e pregar sobre isso. Talvez quem dirige igreja fica mais difícil, né? Que é o ano da família, a gente vai pregar sobre família. O ano do serviço tem que pregar sobre servir. Mas tem pregadores que só pregam sobre servir, sobre voluntariado, são especialistas nisso. De modo que se eu fosse desenvolver uma teologia,
e pregar sobre um assunto, essa mensagem ela vai abordar assuntos, vai abordar temas que tem muito a ver com o que eu penso. Então eu pregaria mensagens como essa, mensagens como Abacuque. Eu não creio muito no evangelho triunfalista, sabe? No evangelho que mamão com açúcar, que o crente vence sempre. Eu acredito no evangelho de comprometimento, de renúncia, de entrega, e que passa por cruz. E esse texto fala sobre isso. Eu quero, passo a passo, caminhar com vocês sobre esta mensagem, versículo a versículo, e extrair aqui algumas lições. Eu vou pedir para a mídia deixar os versículos, que nós vamos tratar essa mensagem textualmente. Então fica no versículo 1, tá bom? Até eu pedir para trocar para o 22 e a gente vai assim. O versículo 21 começa com a expressão desde então, diga desde então. Desde então é uma locução adverbial de tempo. Chama atenção para um momento de transição, de mudança, entre o antes e o agora, o que vai acontecer. O que estava acontecendo até aquele momento, e algo mudou. A partir de agora, há uma mudança em andamento. Então o versículo começa falando desse momento, de uma mudança de abordagem, desde então. Quando a gente pensa nessa locução adverbial, claro, a gente tem que parar e ver assim, o que aconteceu? O que está acontecendo para que essa mudança ocorresse? Se você voltar alguns versículos antes, versículo 13, você vai ver que esse trecho da Bíblia, que antecede ao versículo 21, está falando de uma ocasião muito conhecida no ministério de Jesus, que tem por título a Confissão de Pedro. Mateus 16, a partir do versículo 13, diz que Jesus está com seus discípulos. Eles estão numa região de Cesareia de Filipe, e Jesus resolve questionar sobre o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam sobre ele. Então ele se aproxima dos seus discípulos e diz assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Se referindo a ele mesmo. Aí os discípulos respondem: olha, as pessoas dizem, Senhor, que o Senhor é João Batista. Talvez João Batista tenha morrido, né, e ele reencarnou, era uma outra personalidade. Alguns dizem que o Senhor é o profeta Elias. Tem outros que dizem que é Jeremias, um dos profetas, Isaías, Ezequiel, o Senhor é um dos profetas lá. E claro, só a bola fora, só a alternativa errada. Então, Jesus pergunta para eles: e vocês? Vocês, quem vocês dizem que eu sou? Essa pergunta não era uma pergunta qualquer, não era uma pergunta retórica. Essa pergunta, ela era de profunda importância. Era uma pergunta fundamental para o ministério daqueles homens, para aquilo que estava para acontecer. A própria salvação, a própria igreja dependia da resposta que eles dariam. Quando a gente olha o ministério de Jesus em relação às pessoas, ao ser humano, né, havia dois grupos, havia dois focos. Um foco primário e um foco secundário. Um foco que Jesus mantinha de maneira constante e o outro que era eventual. O foco de Jesus, secundário, era em relação às multidões. A multidão não era o foco principal de Jesus. Jesus não estava tão preocupado em conquistar as multidões, embora ele amasse as pessoas. Mas acontecia de Jesus pregar uma mensagem, ele pregava por parábola, e as pessoas não entendiam. Não entendiam. E às vezes ele não explicava, porque se cumpria uma palavra que diz: ouvirão e não entenderão.
Jesus não tinha preocupação de usar aqueles 3 anos para ir o mais distante que fosse e alcançar o maior número de pessoas que ele pudesse alcançar, não. Embora ele tenha lido o livro de Isaías e dito: o Espírito está sobre mim para pregar o Evangelho, né, para libertar os cativos, curar os enfermos. Mas veja, ele chega para a mulher cirofenícia e fala: não tem milagre para você não. Eu não vim para todo mundo não, eu não vim para os sírios fenícios, eu não vim para os romanos, eu não vim para os gregos, não, eu vim para os judeus. Eu vim para o meu povo. Ele sabia qual era o seu público-alvo e ele nunca saiu daquelas províncias ali. Jesus nunca saiu daquelas províncias. E ele não estava realmente preocupado em se tornar conhecido, aclamado pelas multidões. Ele até dizia: não conta para ninguém não, tá? Te curei, você fiz algo tremendo na sua vida, mas vai em silêncio. Não sei se era uma questão de marketing, mas de qualquer forma, a multidão não era o foco principal de Jesus. O foco principal de Jesus eram esses 12 homens. Eram os 12 apóstolos que Jesus realmente voltava o seu coração. Que Jesus, depois de pregar uma mensagem, os chamava no canto. Eu vou explicar para vocês a parábola. Era com esses homens que Jesus chamou, a Bíblia diz, e chamou-os para si. Jesus tira esses caras de suas casas, de suas famílias, de suas profissões, da sua vida rotineira, os traz para si e passa a desempenhar com eles um discipulado baseado em convivência, em transferência de unção, de conhecimento. Jesus os chama de amigo ao fim do ministério. Vocês já não são mais discípulos, mas servos. Vocês são amigos, ou seja, um relacionamento construído com base num relacionamento profundo. Então, o foco de Jesus era treinar esses 12 homens. Um livro que eu li muito interessante, o Treinamento dos 12, ele diz assim: Jesus não veio para pregar um evangelho a todas as pessoas. Ele veio para que houvesse um evangelho a ser pregado. Porque foram esses homens que levaram a mensagem do evangelho aos 4 cantos. Foram eles, e Paulo, que depois mais tarde é chamado, que tornaram Jesus conhecido em todo o mundo. A preocupação de Paulo, por exemplo, que o evangelho chegasse a Roma e alcançasse os romanos, era de suma importância, porque o cristianismo corria o risco de ser uma religião de subúrbio, de mais um Messias entre tantos que surgiam, que tinham lá uma filosofia, porque ninguém daria bola para um cara que morreu numa cruz, filho de carpinteiro, um povo subjugado, um povo escravo, o povo judeu. Quem deu a vida por essa causa foram esses 12 homens. Eles foram tão impactados por Jesus, tão transformados, eles criam tanto na pessoa de Jesus, que eles deram a vida por isso. Então o evangelho está fundado sobre uma pedra que é Cristo, mas os fundamentos são os apóstolos. São estes homens. Então, Jesus, durante 3 anos, havia convivido com eles. Durante 3 anos, Jesus estava caminhando com eles. E quando, no início do ministério, Jesus está lá no barco com eles, e a Bíblia diz que Jesus repreende o vento, né? Acalma o vento e o mar. Vocês se lembram qual foi a pergunta deles? Quem é este cara aí? Rapaz, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que tem poder sobre a natureza? Quem é? Veja, eles sabiam que era Jesus? Não. Eles sabiam que havia algo de especial em Jesus, por isso estavam seguindo. Mas eles não tinham, na verdade, o conhecimento, né, de toda a dimensão de quem era aquele homem. E nesse momento, eles ainda não compreendiam a sua missão nem o seu ministério. Nesse momento, ainda não. Eles ainda achavam que Jesus, com tanto poder, com tanta capacidade, iria desbancar os romanos. Que Jesus iria tomar o poder na Judéia. Que Jesus iria estabelecer o seu reino. Eles estavam discutindo, sabe o quê? Quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda, quem vai ter mais poder. Eles estão achando que é isso que vai acontecer. Eles estão seguindo Jesus porque há um interesse. Pedro diz: Senhor, nós deixamos casa, tudo pelo Senhor, o que é que a gente vai ganhar? Jesus não repreende ele não. Não, vai ganhar 100 vezes mais. Vai ganhar 100 vezes mais. E a vida eterna.
porque eles estão interessados nisso. Só que agora, Jesus tem que abordar um assunto muito delicado: a morte dele. Então, Jesus chama aqueles discípulos com esse interesse de contar sobre ele, sobre a sua morte para eles. Mas veja, quando Jesus começa o seu ministério, ele não diz assim: venham após mim, que eu vou morrer numa cruz daqui a 3 anos. Jesus não faz isso. Jesus sabia que ia morrer, sabia, mas ele não faz isso. Porque se Jesus faz isso, ó, venham, que daqui a 3 anos eu vou morrer numa cruz, vocês vão ficar desesperados, vão ser perseguidos, vão ficar sozinhos aí, não, eles não iam deixar a casa, não iam deixar nada não. A verdade é que Jesus nunca falou abertamente sobre sua morte. Nunca falou. Embora soubesse. E isso é um gesto de amor. A verdade é uma espada, sabia? E a verdade na mão de uma pessoa que não tem amor, que não tem sabedoria, que não tem maturidade, é como uma espada na mão de uma criança. Ela se fere, ela fere todo mundo, ela fecha portas. A verdade precisa de um tempo, precisa de uma maneira para ser dita, precisa amadurecer. A Bíblia é a verdade, sim ou não? Mas Deus levou 1.600 anos para dizê-la, para revelá-la. Porque a verdade é um tempo. Então Jesus precisa discernir que momento ele vai falar de sua morte. Que momento ele vai revelar para aqueles homens que estão esperando um poder terreno, que ele vai morrer numa cruz. E agora, Jesus está indo para Jerusalém. E ele sabe o que o espera. E esse era o momento de contar-lhes. Mas a pergunta que ele faz na sua mente é: será que eles pensam que eu sou um cara bom e apenas isso? Será que eles pensam que eu sou uma pessoa dotada de uma inteligência, de uma capacidade intelectual? Será que eles pensam que eu sou uma pessoa com poderes místicos? Será que ele pensa que eu sou um dos profetas? Será que eles pensam isso sobre mim? Será que eles sabem quem eu sou? Então Jesus chama ele e pergunta sobre as pessoas, o que as pessoas dizem. Mas essa não era a intenção era perguntar para eles. Então aquela pergunta era uma espécie de prova oral. Se aqueles alunos, depois de 3 anos convivendo com ele, sabiam quem ele era, ou iriam dizer assim: não, o senhor é um profeta, o senhor é um mestre, o senhor é um cara que faz o bem, que ama as pessoas. Então era muito importante a resposta que eles dariam. E quando Jesus pergunta assim: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Então eles dizem assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus ouve essa resposta, sabe aquele professor que durante aquele ano ensinou para o aluno e de repente o aluno responde corretamente? Jesus fica feliz demais com aquilo. Jesus fica feliz. Ensinei bem. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu não és um profeta, tu não és apenas um mestre, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o Emanuel, o Deus conosco, o Verbo que se fez carne. Eles entendem a dimensão, a grandeza, a natureza daquele homem que está diante deles. Ele não era apenas um ser humano legal, um ser humano com poderes e com habilidades. Ele era o próprio Cristo, o Filho de Deus. Então Pedro toma a palavra e Jesus olha para Pedro e diz assim, imagino, algo mais ou menos assim: Pedro, parabéns, queria ter um filho assim, nota 10. E Jesus fala assim: você não colou aqui na terra não, você não pegou cola de ninguém aqui não, porque foi o céu que te revelou isso, foi meu Pai que te revelou isso. A pergunta está perfeita, é isso mesmo. Aquele homem disse para Jesus exatamente o que ele esperava ouvir: tu és o Verbo de Deus, o Messias. É a partir desse ocorrido que Mateus então diz: desde então passou a dizer-lhes que convinha ir para Jerusalém e padecer muito dos anciãos. Desde então, desde quando? Desde quando Jesus tomou conhecimento de que eles sabiam exatamente de quem se tratava. Então eles sabem quem sou eu. Por que essa preocupação, pastor?
porque aqueles homens não poderiam ser pegos de surpresa. Jesus seria humilhado, mas ele não seria humilhado porque ele não tinha poder para vencer aquilo. Ele se humilhou. Ele precisava saber que Jesus não seria morto porque ele não tinha poder de livrar-se da morte. Ele estava se oferecendo por amor. Eles precisavam saber que a morte de Jesus não seria a quebra de um plano. Ao contrário, a morte de Jesus fazia parte de um plano. Então, quando Jesus sabe disso, do que eles pensam, aí Mateus diz, desde então, passou a mostrar-lhes, passou a dizer que convinha ir para Jerusalém. Embora sempre fosse do conhecimento do mestre o que lhe esperava, como seria a sua morte, Jesus nunca falou abertamente. Você vai ver nos evangelhos Jesus falando assim, sabe aquela serpente que foi erguida no deserto? Então, o Filho do Homem vai ser erguido assim. Né? Que as pessoas olhavam para ela, para a serpente de Moisés, e não morriam com picada de cobra. Você falava, o Filho do Homem vai ser levantado sobre o madeiro. Sabe o sinal de Jonas? O Jonas, que foi engolido pelo peixe, ficou 3 dias no ventre do peixe. Então, o Filho do Homem vai ficar 3 dias no ventre da terra, no seio da terra. Sabe esse templo aqui? Eu vou destruir esse templo e vou reerguê-lo em 3 dias. Pastor, eles entendiam? Não, eles não entendiam. Porque Jesus está falando por parábola. Jesus está contando de uma maneira que eles não compreendiam, de dar a carne por amor de muitos. Então, sempre Jesus falou por parábola, mas agora não. Agora Jesus precisa falar abertamente, não mais de maneira figurada. Veja que dessa vez é diferente. Ele abre o jogo. Ele diz assim, eu estou indo para Jerusalém e eu vou padecer. Eu vou sofrer pelos anciãos, pelos sacerdotes. Ele está dizendo para aqueles homens o que o esperava em Jerusalém. Mas veja, até na hora de falar a verdade, Jesus expressa amor e cuidado com eles. Jesus não fala dos pregos em suas mãos. Jesus não fala da coroa de espinho. Jesus não fala que ele vai receber cusparada no rosto, que vão dar bofetada. Ele não fala da cruz, que ele vai ser pregado, das chicotadas. Ele não fala, ele diz assim, padecer muito. É como quando a sua filhinha, o seu filhinho pergunta, como é que eu nasci com 5 anos? Aí você fala assim, papai, uma semente, né? Papai, a semente ali, a semente. Você não conta tudo, né, irmão? Pô, cuidado, porque eles iam se escandalizar. Então Jesus, sabe aquele filme de terror, que a imagem é meio desfocada, o sangue fica meio preto e branco? É mais ou menos isso. Jesus fala para não chocar, porque Jesus sabia o que esperava, eu vou padecer muito. Mas ele conclui, ele diz assim, eu vou ser morto. E isso não é uma parábola. Então imagine o rosto daqueles homens, quando pela primeira vez, porque é a primeira vez que eles ouvem isso, que Jesus diz, eu vou ser morto. O choque. E imediatamente, antes que eles se abatam, antes que o semblante caia, antes que eles se deem por derrotado, embora eles estejam diante do Filho de Deus, que sabe que vai ser morto, e era parte do plano, do chamado, do propósito, Jesus diz imediatamente, mas eu vou ressuscitar ao 3º dia. Um evangelho que diz assim, há uma cruz, e essa cruz é inevitável, mas não é o fim, a esperança, a vida. Eu vou vencer a morte, eu vou ressuscitar ao 3º dia. Jesus conta de maneira clara, mas sem ser explícita, e ao mesmo tempo, não termina com morte, ele dá uma esperança para aqueles homens. Olha, eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar ao 3º dia. Você pode dizer amém? A cruz era inevitável, fazia parte. Ele poderia evitar a cruz? Poderia. Mas era na cruz que ele esmagaria a cabeça da serpente. É na cruz que ele compraria homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Foi na cruz que ele comprou a minha vida, que ele comprou sua vida. Foi na cruz que ele rasgou a cédula que nos condenava. Foi na cruz que ele rasgou o véu que nos separava de Deus. A cruz fazia parte. Ele conquistou a nossa salvação e nos fez filhos na cruz. Mas antes que a tristeza tomasse conta dos discípulos, ele também fala da ressurreição. Mas quando Pedro ouve da morte, olha o que é que Pedro faz.
Pedro chama à parte, versículo 22 coloca. Pedro chama, vem cá, Jesus. Ele chama à parte, vou te dar uma ideia aqui, vou te dar uma ideia, vou te dar um conselho. A expressão que Mateus usa, repreendeu Jesus. O cara não tem juízo, um cara desse. Repreendeu Jesus. Ele acaba de dizer que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, e ele acha que pode dar conselho para Jesus. Vou te dar um conselho. Ele fala assim, Senhor, não faz isso não. O Senhor é muito jovem. O Senhor é muito bom. O Senhor anda sobre as águas. Quem anda sobre as águas? Eu tentei, afundei, não consegui. O Senhor anda numa boa, sabe? O Senhor ressuscita mortos, o Senhor é amado, as pessoas tocam no Senhor e são curadas. Como que o Senhor vai morrer? O Senhor tem que libertar a nossa nação. Não é o caminho, o Senhor deve estar equivocado, o Senhor deve ter ouvido alguma coisa que não foi Deus, que tentando dar conselhos para Jesus. Não faça isso contigo, isso não pode acontecer. Ele está inconformado. Pedro está inconformado. Inconformado não só por carnalidade, mas inconformado pelo amor que ele tinha pelo mestre. Aquilo feria completamente os seus planos, tudo que ele pensava. Então ele está falando ali em nome de todos os discípulos. Só que ele não percebia o quão irreverente ele estava sendo. Ele não percebia o quão carnal ele estava sendo. Jesus chama, ele diz assim, ô Pedro, você está falando como Satanás. Para trás de mim, você está falando como um inimigo, sem noção. Versículo 23, coloca aí, por favor. Para trás de mim, ele diz, Satanás, que me serves de escândalo, porque você não compreende as coisas de Deus. Você não compreende os planos de Deus. O mesmo discípulo que, um pouco antes, recebeu um elogio, uma nota 10, que numa ocasião foi chamado por Jesus de homem de pedra, esse discípulo agora fala com afeição carnal. Esse discípulo agora fala como Satanás. Satanás é inimigo. Ele fala como um inimigo de Deus. E Jesus o repreende duramente. Um amigo fala a verdade e falou, você fala como Satanás para trás de mim. Por que Jesus falou assim? Jesus está virado, pastor? Não, Jesus não está virado. Nem Jesus falou assim porque queria repreendê-lo. Estava sendo tentado, né? Não, para com isso, não fala disso não, rapaz, para com isso. Não estava sendo tentado, nem irado. A severidade, a dureza com que Jesus falou, é porque Pedro estava agindo como Satanás. E Jesus conhecia essa voz. A voz que dizia assim, ei, não precisa se sacrificar. A voz que dizia assim, para que sofrer? Para que percorrer um caminho tão difícil? Deve ter um caminho mais fácil, deve ter uma maneira mais rápida. Jesus entendeu que essa voz era a voz de Satanás. Era a mesma voz que ele ouviu no deserto, que dizia assim, olha, para que passar fome? Para que você é o Filho de Deus? Você é o Filho de Deus, mas transforma essa pedra em pão. Esse caminho mágico que consegue rapidamente o que deseja, que busca a saciedade com facilidade, é sempre um caminho de Satanás. Porque o caminho de Deus é, você quer comer pão, então planta o trigo, ara a terra primeiro, isso, ara a terra, planta o trigo, rega, cuida. Quando chegar a época da colheita, você vai colher o trigo, você vai amassar o trigo, você vai preparar o pão, você assa, aí pode comer. Leva tempo. Esse é o caminho de Deus. O caminho de Satanás é, transforma pedra em pão. É um caminho mágico, é um caminho fácil. Quando Pedro diz para Jesus, não precisa de cruz. Eu sei que a sua vontade não é morrer, porque a vontade de ninguém é padecer. Faz a tua vontade. Não precisa seguir o plano. Abandona esse caminho de humildade, de submissão, de dificuldade, de cruz. Transforma as pedras em pães. Faz o que tu queres. Então, a voz que defende uma satisfação sem sacrifício, a voz que fala de um caminho de facilidade, escute, será sempre a voz de Satanás. A voz de Deus nunca vai ser um caminho de facilidade sem sacrifício. Quando alguém está com dúvida sobre qual o caminho de Deus, pastor, eu estou diante de uma bifurcação, tem duas opções na minha vida e eu não sei qual o caminho de Deus. Eu sei, é o mais difícil. É o mais difícil. O caminho de Deus é o caminho da espera, é o caminho da cruz, é o caminho do sacrifício. Então Jesus,
está dizendo para os seus discípulos que ele vai morrer e vai ressuscitar ao terceiro dia. Repreende Pedro. Aí Mateus escreve a partir do 24. Então, aí Jesus afunda o prego. Aí Jesus agora dá uma outra notícia para eles. Então Jesus diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Agora Jesus está dizendo: ei, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou tomar minha cruz em Jerusalém, mas eu tenho uma notícia para dar para vocês. Como meus discípulos, vocês também têm que tomar uma cruz. Tem uma cruz para vocês. A novidade não era que apenas Jesus passaria por algum tipo de sofrimento, de renúncia, mas os próprios discípulos, eles próprios, deveriam também tomar uma cruz. Tomar uma cruz. Como condição para segui-lo, aqui o mestre estreita o caminho. Essas são as bases fundamentais do Evangelho. Um Evangelho verdadeiro é isso aqui. Ele tem base em 2 fundamentos. Quais são, pastor? Diga: negar a si mesmo e tomar a cruz. Diga: negar a si mesmo e tomar a cruz. Não há evangelho sem essa renúncia e não há evangelho sem essa decisão. Pelo menos evangelho verdadeiro. Tem um livro que eu gostava muito quando eu, a minha adolescência, escrito por Neymar de Barros, acho que é um escritor católico. O Diabo é Cor-de-Rosa. Ele dizia assim: levar a cruz no peito é fácil, difícil é ter peito para levar a cruz. Mas essa é a proposta do Evangelho. É como se Jesus escrevesse assim na porta do seu discipulado: se alguém quer me seguir, tome a cruz. Veja que esse não é o convite geral que Jesus faz. Se alguém está cansado, vem a mim. Se alguém está fadigado, vem a mim. Eu troco o seu jugo pelo meu jugo suave. Vem a mim. Não, todos os cansados, os oprimidos. Não, este é um convite feito àqueles que o conhecem. Esse é um convite feito àqueles que caminharam com ele. E Jesus está falando aos seus discípulos, ou à sua igreja: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser me imitar, se alguém quiser ser meu discípulo, então você tem que fazer 2 coisas. Você tem que negar a si mesmo e você tem que tomar a sua cruz. O que significa negar a si mesmo? Isso é pouco compreendido por muitos crentes. Muitos cristãos imaginam que negar a si mesmo é você assumir uma posição de autopenitência. Negar a si mesmo é: eu não vou realizar nenhuma vontade minha. Eu não vou comer um prato que eu goste. Eu não vou dormir numa cama confortável. Eu vou viver uma vida sem prazer sexual. Eu vou fazer voto de pobreza. Eu não posso ter um bom carro. Eu vou viver isolado de todo mundo. Não. Negar a si mesmo não significa escolher necessariamente um caminho de sofrimento. Não é negar a si mesmo, não é isso. Como algumas pessoas pensavam isso, somente na Idade Média. Negar a si mesmo, o evangelho é se autoflagelar, é se impor sofrimento, é viver como um asceta, como um ermitão, num convento, num lugar fechado e não ter prazer nenhum. Então isso não é negar a si mesmo. A vida de um discípulo de Cristo pode ter prazeres, um bom prato, e isso não é pecado, um bom carro, isso não é nenhum equívoco, não há nenhum problema nisso. Então o que é negar a si mesmo, pastor? Negar a si mesmo é submeter a minha vontade à vontade de Deus. Dentro de nós existe um reizinho, um senhorzinho chamado eu, chamado ego. A proposta do cristianismo não é matar o eu, não é matar o ego, porque quem propõe matar o eu é outra religião, a religião oriental, coisa de oriental. Anule o seu eu, não tenha vontade. Estoicos, epicureus, não. O evangelho não é matar o eu. Porque uma das coisas mais lindas que Deus fez é a sua individualidade. A sua digital, a sua íris, você, o seu eu, a sua personalidade. A proposta do evangelho é: esse eu, ele está sentado no trono do seu coração.
Ele governa a sua vida, de acordo com as suas crenças, de acordo com suas vontades, de acordo com suas preferências. O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo é chegar para o eu e dizer, eu, dá licença, sai do trono. Tem um novo rei na casa, tem um novo Senhor. Senhor, assume o trono. Quando eu nego a si mesmo, eu deixo de definir as minhas vontades a partir do que eu gosto. As minhas vontades são decididas a partir do que o meu Senhor decide. A gente tem muita facilidade de crer em Jesus. Aqueles discípulos criam em Jesus. Eles sabiam que Jesus era o Senhor, o Filho de Deus. E todo mundo que recebe Jesus como Salvador, como Filho de Deus. E você é salvo por isso. Mas a proposta de Jesus aqui é dizer o seguinte: negar a si mesmo é recebê-lo como Senhor. E o que significa tê-lo como Senhor? Significa assim, olha, eu renuncio o trono, eu renuncio o comando. O que é certo para mim, o que é bom para mim, é aquilo que o Senhor diz. O meu norte está na tua direção. Eu não decido a minha vida com base nos meus achismos, é a tua vontade. É aquilo que o Senhor decide. Ou seja, eu abro mão da governança da minha própria vida para que Deus reine, para que Deus governe. Eu tenho um sonho, vou te dar um exemplo. Eu tenho um sonho. Pastor, esse sonho é pecado? Não necessariamente, não importa se é pecado. Não importa se ele é bom ou ruim. Não importa. Às vezes o sonho é legítimo. Mas você chega diante de Deus, quando você renuncia a si mesmo, e você diz assim, Deus, o que eu sonho não é pecado, mas eu coloco esse sonho diante do altar. E se esse sonho não for te glorificar, e se esse sonho não for o que o Senhor tem para mim, eu abro mão deste sonho. Eu não quero um sonho que o Senhor não sonhou para mim. Isso é abdicar do trono, isso é negar a si mesmo. E você esquece do sonho, pastor? Não, você não esquece do sonho. Você vai ficar com ele o tempo todo. Mas só que você o colocou aos pés do Senhor. E você deixa que ele conduza a sua vida. Isso é abdicar-se. Quando você tem um amigo e você gosta muito desse amigo, você gosta, ele te faz bem, ele é legal, é pecado? Não, não é pecado. Mas de repente você percebe que esse amigo te afasta do altar. De repente você percebe que a companhia dessa amiga, a companhia dessa pessoa, os assuntos não são assuntos que te engrandecem espiritualmente, não são assuntos que te fortalecem, que te aproximam de Deus. Então, você abre mão dessa amizade, você abre mão de caminhar com essa pessoa, porque você quer se aproximar das coisas de Deus. O que é isso, pastor? Renunciar a si mesmo. Eu reconheço que essa pessoa, a conversa, ela me desperta sentimentos que me afastam do altar. E à medida que eu caminho com ela, eu me afasto dos meus objetivos. Eu tenho amigos, mas eu abro mão disso. Sabe, se um prazer, ele não é legítimo diante de Deus, eu abro mão desse prazer. Isso é negar a si mesmo. Eu tenho fome, está aqui a lentilha, não é pecado comer lentilha, mas se esse prazer me rouba a primogenitura, se esse prazer me rouba aquilo que Deus tem para mim, eu abro mão da lentilha. Isso é negar a si mesmo. Certa aliança me dá dinheiro. Eu tenho um amigo que tem um negócio que essa parceria me traz lucro para a empresa, mas eu tenho que enganar alguém. Eu tenho que mentir. Eu tenho que em algum momento trapacear. Não tem problema, não chega a ser um crime, mas fere os meus princípios cristãos. Fere o que eu creio. Então, por causa disso, eu abro mão desse dinheiro. Eu abro mão desse lucro. Porque isso é negar a si mesmo. E é isso que Jesus está falando. Eu não quero nenhum caminho que Deus não traçou para mim. Eu não quero nenhuma posição que não seja Deus quem vai me colocar. Eu não quero nenhum prazer que não venha e que não seja legítimo diante de Deus, que não seja abençoado por Deus. Eu não quero nenhuma vantagem, eu não quero nenhum dinheiro, eu não quero absolutamente nenhuma vereda na minha vida que fira a palavra. Por quê? Quando eu nego a si mesmo, a minha vida não é mais governada pelo que eu acho, pelo que eu quero. Eu acho que é certo em Deus. É isso que o Éden quebrou. Deus chega para Adão e fala assim, Adão, você não pode comer deste fruto.
Adão sabia. Adão foi enganado? Não, quem foi enganado foi Eva. Adão sabia, mas Adão disse assim: eu sei que Deus não quer, mas eu quero e eu vou comer, eu decido. Ele se torna Deus, ele toma o domínio, ele governa a sua própria vida, ele decide fazer de acordo com sua vontade. Isso é o que, pastor? É se assenhorar de si, é tornar senhor de si. É o contrário de Jesus. Jesus também está no jardim, como Adão estava no jardim. Um no jardim do Éden, outro no jardim de Getsêmane. Jesus chega para Deus e fala assim: Deus, a cruz não é o que eu quero. Esse não é o cálice que eu quero. Não é o que eu desejo. Não faz parte dos meus planos. Não é a agenda que eu programei. Não é a minha vontade. Mas eu abro mão da minha vontade, se essa for a tua vontade. Se for a tua vontade, eu me submeto. O que é isso, pastor? Isso é negar a si mesmo. Eu acho o que é certo em Deus, o que é bom em Deus. O que é bom ou errado não é a minha cultura, não é o meu pai, não é o que eu acho, não são os meus sentimentos. É o que Deus diz que é certo. A segunda sentença proposta ao discípulo é tomar sobre si a cruz. Muitos cristãos também têm uma ideia errada de cruz. Ah, pastor, eu nasci com essa corcunda aqui, eu ando assim, essa é uma cruz que Deus colocou sobre mim. Não, isso não é cruz. Pastor, eu casei. Meu marido, pastor, que é uma cruz que... A minha esposa, pastor, eu tenho um filho, pastor. Eu tenho 3 filhos, 2 são maravilhosos. Agora tem um, pastor, é uma cruz pesada. Pastor, eu fui trabalhar numa empresa, tem um chefe, aquele chefe é uma cruz que Satanás colocou na minha vida. E veja, não, isso não é cruz. Olha o que o versículo diz: se alguém quiser vir após mim, diga, se alguém quiser, a cruz, não precisa repetir mais não. Eu lembrei de Gadara. Jesus veio de Gadara, a igreja falou Dara. Não, olha o que ele está falando: se alguém quiser. Se alguém quiser, a decisão é do discípulo. É ele que decide tomar a cruz. E é uma decisão que tem a ver com negar a si mesmo. Eu nego a mim mesmo e então tomo minha cruz. Eu que decido. É uma decisão, é um ato deliberado. A cruz não é algo que a vida me impõe. A cruz não é resultado de circunstância. A cruz não é má sorte, nasceu mal, é azarado, foi macumba, é olho gordo, é um problema da vida. Não. A cruz não é algo que a vida me impõe. A cruz é uma decisão do discípulo. Eu decido tomar a cruz. A cruz é uma escolha. A cruz é uma escolha. Então, você não pode dizer que o seu marido é uma cruz. Por quê? Porque você não precisa negar a si mesmo para ter um marido alcoólatra. Você não precisa negar a si mesmo para ter um filho problemático. Você não precisa negar a si mesmo para ter uma enfermidade. Para tomar a cruz, você precisa negar a si mesmo. Então veja, é uma consequência. Tomar a cruz é uma decisão que está ligada a negar a si mesmo. A carne quer isso, pastor? Não, a carne não quer. A carne não quer negar a si mesma. A carne quer manter o eu entronizado. Então só existe uma maneira. É que o Espírito Santo nos convença a isso. Porque na carne, eu vou ser sincero para você, se alguém diz negue a você mesmo, negue os seus desejos, negue a sua intenção, eu falo, cara, isso é loucura. A mensagem da cruz é loucura. Tomar a cruz, sacrificar-se, não faz parte da nossa natureza. A gente quer o quê, pastor? A gente quer sofá, a gente quer maratonar série, a gente quer descanso, ninguém quer sacrifício. Não faz parte da nossa natureza. Então ninguém mata a carne por vontade própria, só pelo poder do Espírito Santo. Só quem foi movido pelo poder do Espírito Santo. Talvez você compreenda que Jesus levou uma cruz por você. Talvez você compreenda que Ele morreu por você. Me ajuda aqui, Daniel, por favor. Mas você também precisa entender como crente, eu preciso entender, que eu mesmo tenho que levar minha cruz. Que a cada dia, ele diz a cada dia, negue a si mesmo, em outra passagem. Cada dia, tome sobre si a sua cruz. A cruz nunca será um lugar confortável, irmão. A cruz nunca será um lugar prazeroso. Isso fere completamente um evangelho que diz assim,
um evangelho de um lugar de delícias aqui. Isso fere completamente esse evangelho que triunfalista, de facilidade, que não precisa de arrependimento, não precisa pagar preço, não precisa lutar, não precisa guerrear. Não, veja, a cruz não é um lugar de conforto. Quando Jesus fala, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a cruz, não é um convite a um piquenique, irmão. Não é um convite a um parque de diversão. É doloroso. A cruz não é fácil. Mas escute, não há evangelho sem renúncia. E não há evangelho sem a decisão de sofrer o que for preciso por amor ao evangelho. Porque abrir mão de um dinheiro por amor a Cristo dói. Abrir mão de uma amizade que você gosta porque essa pessoa não pensa como você, não tem os teus valores, dói. Abrir mão de uma vantagem, abrir mão de um emprego, abrir mão da razão, abrir mão de uma condição boa por amor ao evangelho, isso dói. Não é fácil. Mas quando eu não renuncio a mim mesmo, e quando eu não decido tomar a minha cruz, enquanto eu não decidi tomar a minha cruz, o velho homem não morre. A velha mulher não morre, porque é na cruz que o velho homem morre. É na decisão de tomar a cruz, é quando eu digo, eu abro mão, Senhor, de tudo aquilo que não é da tua vontade. Tira de mim aquilo que o Senhor não quer, que o Senhor não provém. Sabia que existem orações que nós não fazemos para certos pecados que gostamos? E o Senhor não liberta enquanto esses pecados não forem trazidos à luz, entregues ao Senhor. Senhor, eu gosto, é um prazer, mas eu abro mão disso, porque isso me afasta de Ti. Se eu não tomar a cruz, a velha criatura não morre. E sabe o que acontece se a velha criatura não morre? Se a velha criatura não morre, então não surge uma nova criatura. O versículo tão conhecido que a gente diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Só que para o novo chegar, o velho tem que morrer. Para que o novo chegue, o novo de Deus chegue, o que é velho tem que ser tirado. O que é velho tem que sair do seu lugar, para que o novo chegue. Então, se o homem não morre, se a velha mulher, se o velho homem não morre, então também não nasce uma nova criatura. E qual o problema de não nascer uma nova criatura, pastor? É que se não há nova criatura, não há salvação. E isso aqui é sério. E se não há salvação, tudo que a gente está fazendo aqui perde o sentido. Tudo que vamos fazer daqui a pouco perde o sentido. É por isso que Jesus entra no versículo seguinte que nós vamos ler. Olha o que Paulo diz. Paulo diz assim: se padecemos com Ele, também com Ele seremos glorificados. A gente quer a glória, a gente quer o céu, a gente pensa nisso, mas a gente não pensa que a nossa semelhança com um Cristo glorificado tem a ver com um Cristo crucificado. Como Ele tomar a cruz. Você pode estar sendo massacrado como crente. Você pode ter aberto mão de vantagens por ser crente. Pessoas podem ter se afastado de você por você ser crente. Você pode ter deixado de ganhar algum dinheiro por ser crente. Mas você decidiu que vai beber o cálice que Deus propôs. Eu não vou voltar atrás. Eu vou cumprir o que Deus quer. É isso que Paulo está dizendo. Se padecemos com Ele seremos glorificados. Por quê? Porque não há nenhum preço que eu pague aqui nessa terra por causa de Cristo que ficará sem recompensa diante de Deus. Toda vez que você decidir tomar a cruz, toda vez que você decidir negar a si mesmo, há uma recompensa em Deus por isso. Sempre. Toda vez que você passar por algum sofrimento, que você suporte alguma dor por conta do Evangelho, nunca será em vão diante de Deus. Olha o que Jesus diz no versículo 25. Jesus fala assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Está falando da vida terrena e da vida espiritual. Aquele que decidir seguir a sua vida pelos prazeres que ele deseja aqui, que ele encontra aqui, que ele busca aqui, esse perderá a salvação. É isso que ele está falando. Por que é tão sério, pastor, esta mensagem? Porque ela nos confronta. Que evangelho temos vivido? Esse é um princípio universal
Qual o princípio universal, pastor? Escolher algo significa perder algo. Não se pode escolher tudo. Escolher uma coisa significa abrir mão de todas as outras. E é exatamente o que a Bíblia diz: ninguém pode amar as coisas do mundo, ninguém pode amar as coisas desta vida, dessa terra, e viver como o valor máximo da sua vida, da sua existência, coisas terrenas, e ainda assim ambicionar, desejar alcançar o céu. Não. Se eu amar isso, Jesus está falando, se o meu coração for dominado por esta vida, então eu perderei aquela vida. Porque se eu quiser esta vida, eu tenho que perder essa. Se eu quiser esta vida, eu tenho que morrer na cruz, com Cristo. Abrir mão de minha vontade. Esse meu ego tem que morrer. Esse orgulho tem que acabar. Eu não sou mais senhor de mim. Eu tenho um Senhor sobre mim. Eu não sou senhor das minhas vontades. Eu não sou dominado pelos meus sentimentos. Eu não sou dominado pelos meus achismos. Eu não sou dominado pelo que eu gosto. É o que Ele gosta. É o que Ele pensa. É o que Ele é. Ele é Senhor da minha vida. Eu já estou morto com Ele. É o que diz Paulo. Isso é Evangelho. A gente não pode imaginar que vamos desfrutar de todos os prazeres sem nenhum compromisso de renunciar à nossa carne e ainda assim alcançar as coisas de Deus. Compre uma bela casa de praia e comece a dizer assim: não vou para a igreja mais. O Senhor não precisa de mim na igreja. Eu vou ficar lá. Escute, o seu coração vai se afastar de Deus. Você vai desfrutar e você vai continuar desfrutando. Agora não pense que você vai desfrutar de tudo aqui sem nenhum compromisso com Deus e ainda assim você vai alcançar a vida eterna. Senhor, o meu prazer tem que glorificar o Senhor. Todo o caminho da minha vida tem que glorificar o Senhor. Oh, querido, escute. Vale a pena abrir mão dos prazeres temporais. Vale a pena renunciar a pratos coloridos de Nabucodonosor. Por mais cheirosos que sejam, porque deviam ser pratos muito bem arrumados, né? Devia ser uma mesa muito bem posta, prataria, os melhores pratos do mundo eram os pratos da Babilônia. Mas vale a pena abrir mão desses pratos. Vale a pena abrir mão de vantagens ilícitas. Pastor, mas meu vizinho está rico, mas fulano está rico, e a polícia não pega, e está prosperando. Escute, não vale a pena se você seguir por esse caminho e perder sua fé. Não vale a pena se você seguir por esse caminho e perder sua salvação. É isso que Jesus fala no versículo 26. Coloca aí, por favor. Olha o que ele diz: pois o que aproveitaria o homem, o que aproveita o homem, ganhar o mundo inteiro. Não está só falando rico, não. Está falando de ter tudo, de ganhar o mundo inteiro, se ele perder a sua alma. Porque ele pode desfrutar disso por um tempo de saúde, por um tempo pequeno, mas toda a sua eternidade estará comprometida. O que ele vai dar por sua alma, o que ele vai dar por sua salvação, o que ele vai chegar diante de Deus e vai dizer: Deus, eu tenho 10 carros importados, Deus, eu tenho 10 mansões, Deus, eu tenho esse salário para te dar. O que dará o homem por sua alma? Esta é uma decisão que nós, como crentes, temos que tomar aqui, nessa vida, e decidir que evangelho estamos dispostos a viver. Esse é um convite para discípulos que conhecem Jesus. Você quer ser meu discípulo? Você quer ser meu imitador? Você quer viver o evangelho? O evangelho que eu te proponho é isso. Negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Se você fizer isso, tem recompensa para você. Se você fizer isso, tem salvação para você. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17. Eu quero ler com você e a gente encerra. Olha o que João escreve. Coloca aí, por favor. E o mundo passa. Tudo isso aqui, essa beleza, esse brilho, isso vai passar, irmãos. A gente vive um evangelho que os crentes desejam muito mais uma cobertura na terra que uma mansão no céu. Um evangelho do aqui, do agora. Mas eu estou trazendo os seus olhos para aquilo que diz Paulo. Não pensa nas coisas que são da terra. Pensa nas coisas que são do céu. Pensa nas coisas que são do alto. Aquilo que Deus tem para nós, irmãos, nada nessa terra se compara. Olho nunca viu, ouvido nunca ouviu, nunca subiu ao nosso coração, porque não faz parte da nossa realidade. Mas pode ter certeza que 1 minuto de prazer no céu
compensará 70 anos de prazer nessa terra. Olha o que ele está dizendo. O mundo passa, esse mundo passa. A sua concupiscência também passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Aleluia.